cumprimento a igreja com a paz do Senhor. E a palavra que Deus reservou para a nossa meditação, nós vamos encontrar em Lucas, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Lucas, no capítulo 10, no versículo 17 ao 20. O regresso dos 70. Jesus, ele tinha encaminhado 70 homens para seguirem na frente dele, nas cidades que ele ia, para preparar as pessoas para receber a palavra da vida, para entender o plano de Deus em nossas vidas, para entender que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus, é o Cordeiro Santo, é aquele que morreu por nós. E ali, Jesus ainda ia cumprir, ainda ia morrer na cruz. Mas ele preparou, ele separou 70 homens e de 2 em 2, ele encaminhou para as cidades onde ele passaria, onde Deus colocava no espírito dele de ir àquela cidade. Ele enviava primeiro aqueles homens. E eles retornaram maravilhados. Sabe por quê? Porque em Cristo nós podemos tudo. Nós somos mais que vencedores nele. E nos alegramos. Mas tem um motivo maior do que tudo isso. Você estar em Cristo. O maior motivo de sua alegria é o seu nome. Está escrito no livro do céu. No livro da vida. Essa deve ser a nossa maior alegria. E esse é o motivo da esperança nunca acabar. Neste mundo tenebroso que nós estamos vivendo, nós temos esperança. Porque olha o que Jesus disse para aqueles homens que estavam nele. Primeiro, eles chegaram muito alegres. O versículo 17. O regresso dos 70. Então, os 70 voltaram cheios de alegria, dizendo: Senhor, em seu nome, os próprios demônios se submetem a nós. Jesus lhes disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que eu dei a vocês que andam nele autoridade para pisarem cobras e escorpiões, para enfrentarem perigos. Deus capacita. Ele dá autoridade para o que se submete a ele, para o que reconhece que Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário para pagar o preço dos nossos pecados. Essa é a palavra que você não pode esquecer, que a igreja do Senhor tem que proclamar. E aí Jesus disse: Eis que eu dei a vocês autoridade para pisarem cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, lhes causará dano. Olhe que palavra! Nada, absolutamente. Meu Deus, não tem exceção não. Nada poderá nos causar dano se estivermos nele. Nele. E Jesus continuou. O 20, o último versículo dessa passagem bíblica, do capítulo 10 de Lucas. No entanto, olha o que Jesus disse. Deu autoridade para eles e nenhum mal os alcançaria. E ali, com o poder de Deus, eles expulsaram demônios. Os demônios se submetiam àqueles homens. E Jesus Cristo disse: No entanto,
Apesar de vocês pensarem que esse é o motivo da maior alegria, o poder que você tem sobre os demônios, ele disse: alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu, escrito no livro da vida. A maior alegria que você deve ter é esta. Nem vai ser porque você tem muita saúde, você tem muitos bens, você não tem problema nenhum, você tem um relacionamento maravilhoso com sua família, você tem tudo isso. Isso é bom. Olha que ele diz que ele entendeu que aqueles homens, eles estavam alegres, tinham motivo sim deles estarem alegres. Tem sim. Mas o que você tem que colocar o seu coração não é no que você conquistou, mas no que você conquistou no dia a dia, na terra, no seu esforço. Mas você se alegre naquilo que Jesus conquistou por você na cruz. Ele conquistou o seu direito de você estar escrito no livro da vida. E olha o que diz em Apocalipse. Eu anotei. Meditem nisso. Apocalipse 20, versículo 15. Olha o que o Cordeiro Santo diz. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Que todo mundo está dizendo que não existe. E quem não lê a palavra de Deus fica vulnerável a acreditar que não existe o lago de fogo. Mas existe. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele falou isso em Apocalipse 20, no versículo 15. Você vai ler. Depois você vai meditar nisso. Eu quero que o seu nome, que o meu nome, esteja escrito no livro da vida. Porque caso contrário, ele disse, se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. É muito sério. É chegado o tempo do despertar. Precisamos acordar para a verdade da palavra de Deus. Parem de ouvir tanto as vozes do mundo, as mentiras do mundo. Paira sobre a terra um espírito de engano. Mas ele já perdeu quando Jesus morreu por você e por mim. E você tem que tomar posse da sua vida eterna com Cristo. Você tem que se alegrar porque o seu nome está escrito no livro da vida. Se você se rendeu a Ele, se arrependeu dos seus maus caminhos e pediu perdão a Deus. Nós precisamos pedir perdão a Deus. Nós precisamos. Muitas vezes, nós terminamos nos envolvendo com as coisas do mundo. Nós somos tão provocados pelas coisas ruins do mundo que nós ficamos desatentos. Hoje, eu reclamei de uma coisa que já tinha passado há tanto tempo, que Deus já tomou a frente, que Deus já abençoou, já operou, está operando e ainda vai continuar a boa obra que começou. E eu me peguei. Olhe como é o mundo. Hoje,
Pequei diante de Deus porque fui remoer coisa passada. Fui fazer comentários de coisas que já tinham passado, que tinham comentado. Eu não tinha que falar sobre isso. E eu desabafei, reclamei, falei com a pessoa que isso tinha sido assim, assim, assim. Que injustiça, que absurdo, oh, como foi terrível, sofri tanto. Fui reviver uma coisa que Deus já tinha resolvido por mim. E só agora à noite, quando eu vim orar, me prostrar diante do Senhor e clamar que Ele me use conforme o plano dele. Eis-me aqui, Senhor. Aí o Senhor, blim, blom, porque eu fui falar besteira. Porque eu fui remoer mágoas. E aí eu pedi tanto perdão a Deus. Me perdoa, Senhor. Eu confesso aos irmãos. Eu não poderia jamais sentar neste lugar e falar do amor de Deus. Falar que o nosso nome está escrito no livro da vida, porque eu reconheço que não foi obra minha, que foi o sangue de Jesus que me deu o direito de estar escrita no livro da vida. O meu nome está ali. O seu nome pode estar ali, sim. Mas não por mérito seu. Nós somos fracos e falhos e impulsivos. E o mundo nos induz, é como uma onda. Nos leva. Quando você menos espera, você está naquela onda do mundo, reclamando coisas que já não existem mais. Que está resolvido conforme a vontade do Pai. Você está na dependência de Deus, por que você vai viver o passado? E eu estava fazendo isso. E nem percebi. Por isso que eu agradeço demais a Deus pelo despertar com Cristo. Porque esse canal, ele me chama. Entenda, eu sou a primeira pessoa a receber a palavra. E quando eu chego na presença do Senhor para pedir para Ele me dar uma palavra, porque não sai nada de mim. Nada. Eu chego aqui para gravar com uma ideia. Porque Deus vai colocando no meu coração ideias. Por isso que eu vou ler para vocês bem rapidinho. Também outra passagem bíblica. Que eu amei. Porque Deus falou grandemente comigo nessa palavra. Mas o que eu quero dizer a vocês para concluir, para fechar esse momento. Olhe só. Aí quando eu cheguei ali, que o Senhor me lembrou o meu pecado, a minha fraqueza. Eu tentando me defender, revoltada com uma injustiça que já foi resolvida por Deus. Quando eu estava na lista pedindo perdão a Deus, aí ele vai, oh Deus, lindo! Ele diz, importa é que o seu nome está escrito no livro da vida. E eu, ai Senhor! Porque eu subi com uma ideia quando eu vim gravar. Dessa palavra que, se ele permitir, eu ainda vou ler, em Isaías 40. Mas o mais importante foi que o perdão foi imediato. Deus entendeu que é porque eu estava só surfando na onda do mundo. Por um instante, um descuido, eu estava reclamando de uma coisa que já tinha passado. Eu estava alimentando um sentimento ruim, mágoa. A gente tem que ser liberto disso, mas não é mérito nosso. Eu só pedi perdão. E ele disse isso. Importa que o seu nome esteja escrito no livro da vida. E aí eu fiquei, Senhor, então é isso. É isso. Importa que você peça perdão a Deus tantas vezes seja necessário. Tantas vezes você reconheça que você fraquejou na sua vida espiritual.
Porque nós somos falhos, fracos. Mas o que o Senhor disse a Paulo? Que é na fraqueza dele que o poder de Deus se aperfeiçoa. Então, na minha fraqueza, quando ele mostrou aquele meu erro, aquele meu pecado, não tem outro nome. Mágoa, exaltada, revoltada. E nem percebi que tinha pecado. Porque a justiça, eu sabia que... meu Deus. Deixa que ele faça a justiça na sua vida, abençoando e perdoando quem te ofende. Não peça o mal para o seu próximo, não. Não peça o mal para o seu próximo. E depois que você consegue reconhecer a sua fraqueza, aí o Senhor vai e coloca uma frase dessa. Importa que o seu nome esteja escrito no livro da vida. Alegrai-vos. Eita, Deus lindo. Agora eu vou ler essa passagem que Deus falou grandemente comigo. Porque, irmãos, quando Deus me revelou algo que vai acontecer muito em breve no globo terrestre, você pode se assustar, pensar, ai, o que é? Mas eu não tenho medo, porque ele disse, ao mesmo tempo em que ele falou isso, ele disse, os que estão em mim não têm o que temer. Mas de toda maneira você fica sobressaltado. Você sabe que o Deus que falou com você é o Deus de verdade, é o único. Não é o que o homem fez e que está parado. Não é aquela pessoa que se rendeu ao Deus vivo, que você endeusa no lugar do Deus vivo. Não. O Deus verdadeiro é o Deus que nos guarda, que avisa, mas que já traz o conforto dele. E aí, que palavra! Isaías 40, mensagem de consolo. Coisa mais linda. Oh, mensagem linda. O livramento prometido ao povo de Israel. Eita Deus. Começa logo dizendo assim. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua servidão é acabada. Olha a esperança. Que palavra de esperança. Que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Porque muitas vezes nós pensamos que foi da mão daquela pessoa que Deus usou para nos dar uma lição. Mas aqui diz bem claro que Deus deu em dobro da mão dele. Ou seja, Deus está no controle sempre. Mesmo quando há uma impressão de injustiça sobre a terra, onde pessoas que amam a Deus, que buscam a face do Senhor, estão sendo perseguidas, enganadas, traídas, caluniadas. Há uma tentativa geral de minar a confiança do povo de Deus. Enquanto isso está acontecendo, você pensa que são aquelas pessoas que fazem canal para desfazer da igreja, ou então que publicam coisas para deixar você meio que achando que o povo de Deus é meio que minando. Lembre-se, o povo de Deus precisa da misericórdia de Deus tanto quanto o povo que não quer saber de Deus. Porque todos nós caímos. A diferença está na sua confiança em Deus. Onde está o seu coração? Se tiver nele,
A mão do Senhor vai lhe dar tantas lições quantas você precise para ter a vida eterna. Afinal de contas, você é herdeiro da vida eterna. E você não pode chegar lá de qualquer forma. Lembrando de coisas que já passou. Mas aí, que injustiça. Aí vem a mágoa, a ira, a revolta. Complicado. Lembrar que Deus estende a mão e Ele faz tudo para salvar a sua vida. Se for preciso usar uma pessoa bem difícil para tirar, tentar, porque se você estiver em Cristo, você vai ter paz. Mesmo quando todas as circunstâncias te levam a não ter paz. Quando você está em Cristo, a paz é incondicional. Mas mesmo que você tem que entender que essa pessoa está sendo apenas um instrumento nas mãos de Deus. Você estando em Cristo e você sabendo que Deus tem o melhor para você, o que acontecer é a permissão de Deus, no mínimo. Ele também permite que sejamos tentados. Olha o que Jó passou, foi permissão de Deus. Não foi porque Satanás tinha mais poder do que Deus. Foi porque Deus permitiu para mostrar a Satanás e ao mundo e a nós que estamos hoje aqui, que aquele que verdadeiramente o adora não pelo que ele faz ou pelo que ele te dá, mas pelo que ele é. Ele é seu pai. Você tem um pai que criou o universo. E mesmo assim, nós somos poeirinhas. Ele vê as nações como um pingo de água no balde. E como a poeira da balança. Eu estou falando, é ele que você tem que adorar. E não simplesmente porque ele te deu isso. Porque tudo isso vai ficar. Mas você vai morar com ele na glória e você não vai precisar nem disso, nem daquilo outro. De nada. Só da presença dele, do Pai, que ele nos permite ficar aqui na terra numa experiência, experimentando. Só uma experiência aqui na terra. E depois, quando chega a hora, eu acho muito lindo aquilo, que aquela mensagem do pai que leva o filho para a praia. E aí o filho faz castelos, faz isso, faz aquilo. E aí no final da tarde, ele pega a mão do filho e leva de volta para casa, para o lugar bom que tem preparado para todo aquele que nele crê, que permite que ele seja Senhor. Mas eu não quero isso. Mas se ele quer, aceite. É para o seu bem. E aqui ele continua. Eu vou ler só até o versículo 8. Aí ele faz referência a João Batista. A João Batista, quando anunciava no deserto, ele diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo, vereda a nosso Deus. Não fique vislumbrado com o mundo. Eu até coloquei assim, não se distraia. Fique atento à voz do Espírito de Deus. Porque vida só nele. Fique atento. Não se distraia com o mundo. E aí eu achei muito lindo aqui. E eu digo não se distraia com o mundo, porque na hora que Jesus mandou os 70 homens, ele disse, uma das coisas que ele falou, não pare para falar com ninguém no caminho. Cuidado que tem gente que quer parar você no caminho e distrai você e pode te levar para o caminho da perdição. Cuidado com as distrações. Aí o Senhor continua aqui. Olha a justiça de Deus como é. Tá todo mundo achando que não, agora acabou, não tem mais justiça no mundo e não sei o que mais lá. Todo vale será exaltado. E todo monte e todo outeiro serão abatidos. E o que está torto,
se endireitará, e o que é áspero se aplainará. Eita Deus, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso. Voz que diz, clama, e ninguém disse, quem hei de clamar? Toda carne é erva. Aqui ele vai falar que aqui é só uma poeirinha, um tempinho. E toda a sua beleza, como as flores do campo, murcham. Seca-se a erva e caem as flores, soprando, olhe só, nelas o hálito do Senhor. Ele apenas ordena. E acontece. Na verdade, o povo é erva. Ele esclarece. Tem alguma dúvida? Bom, agora eu vou dizer. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e caem as flores. Mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Até aqui para a nossa meditação. Eu tenho esperança. Aonde está a sua esperança? O seu nome está escrito no livro da vida? Você crê? Não pelas suas obras. Lembrem-se, não pelas nossas obras, mas aquele que permite que o Espírito do Senhor governe a sua vida. O Senhor avisa quando erramos, como aconteceu hoje comigo. E aí eu tenho tempo de pedir perdão a Deus de todo o meu coração e me render à vontade dele. E quando isso acontece, ele vai e diz, importa é que o teu nome esteja escrito no livro da vida. Medite nesta palavra.